Queridos e amados irmãos, abrimos a palavra do nosso Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra do nosso Deus: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor Deus bendito, Senhor, nós buscamos a Tua face, Senhor, pedindo que Teu Espírito seja, ó Deus, aquele que nos instrua nessa noite. Que possamos aprender de Ti, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Que a pregação seja fiel à Tua palavra e que, ó Deus, saímos daqui cheios do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus que nós oramos, confiando única e exclusivamente na capacitação do Teu Espírito. Amém. Meus irmãos, estamos na continuação da nossa exposição da carta de Paulo aos Efésios. Chegamos nessa manhã, falamos de maneira bastante resumida, o capítulo 3, versículo 14 ao versículo 21. Já vimos que Paulo, ele escreve a carta a Éfeso, a igreja que estava em Éfeso, e quando ele chega neste momento, no capítulo 3, versículo 14, nós vimos que Paulo, ele volta a fazer uma oração que ele já tinha feito. Ele começou a fazer uma oração desde o capítulo 1. No capítulo 1 ele adora a Deus, exalta o Senhor, e depois ele ora para que Deus ilumine o entendimento daqueles irmãos. Ele faz uma oração. No capítulo 2 também ele faz uma oração, ele ora a Deus. E nós então percebemos que há uma estrutura na carta de Paulo. Ele ora, ele agradece a Deus, louva a Deus por que Deus tem feito. Depois ele ora ao Senhor para que Deus iluminasse o coração daqueles irmãos, porque Deus redimiu aquele povo, Deus resgatou aquele povo do pecado, da escravidão do pecado. Deus fez também, ele quebrou o muro de divisão, aquilo que estava dividindo aquela igreja, aqueles irmãos gentios e judeus. Há uma quebra de divisão. Deus quebrou a divisão maior que existe entre o homem e ele mesmo, que é a divisão do pecado. O pecado, ali agora em Cristo Jesus, nós temos acesso a Deus através de Jesus. Ou seja, Deus, ele uniu o homem a ele mesmo através de Cristo, e ele uniu pessoas que eram inimigas e agora estão unidas num só corpo, que é a igreja, são gentios e são judeus. Então Paulo, no capítulo 1, ele louva a Deus por isso. No capítulo 2, ele traz algumas questões bastante importantes para o nosso entendimento, porque ele mostra àqueles irmãos que eles precisavam lembrar daquilo que Deus fez por eles, que Deus, ele trouxe àqueles irmãos a salvação, aquilo que Deus tem feito, formando uma só família, formando um só corpo. As pessoas agora aqueles que eram escravos agora são da mesma família de Deus, pertencem a uma única família, a família de Deus. E Paulo, depois ele diz que ele é um ministro de Deus enviado para pregar esse mistério, e esse mistério foi revelado a Paulo, e também Paulo foi comissionado a pregar. Então primeiro foi revelado a Paulo e depois Paulo foi comissionado a pregar. Isso nós podemos perceber no capítulo 3 até o versículo número 13. Quando chegamos nessa manhã, eu falei agora bem resumido, porque os irmãos estão acompanhando já sabem o que foi falado anteriormente. Então quando chegamos nessa manhã, nós falamos de maneira bastante resumida, devido ao tempo escasso da manhã, nós falamos do versículo 14 ao versículo 20. No versículo 14 ao versículo 20 é um resumo bastante interessante, porque o apóstolo Paulo, ele introduz, ele fala a sua oração, ele faz uma introdução à sua oração, ele diz que se põe de joelhos, se humilha diante do Senhor,
e de quem toma o nome de toda a família, e fala desse Deus, desse Pai cósmico, que está reunindo uma grande família, uma família que está, a família da igreja invisível e da igreja visível, uma família que já está no céu e a família da igreja visível que estava ali, aquela igreja que estava em Éfeso, e todas as igrejas, na verdade, que pertencem ao Senhor, as igrejas visíveis. E a igreja invisível é formada justamente disso, de pessoas convertidas na igreja visível e daquelas que já estão com Cristo. E a igreja invisível também é formada de pessoas que ainda irão ser convertidas. Mas Paulo está falando aqui necessariamente daqueles irmãos que já partiram e daqueles que estavam ali em Éfeso. Seria uma boa maneira de se entender. Uma igreja que ele diz que toda a família, tanto no céu como sobre a terra. E ele, portanto, ele ora agora àquela igreja. Que Deus fortaleça aqueles irmãos. Porque Deus, ele traga uma força àqueles irmãos, de tal maneira que aqueles irmãos possam entender, estarem arraigados, alicerçados no amor de Cristo Jesus, desse amor que é incompreensível para Paulo. Paulo então usa uma ideia de medida e diz que esse amor é incompreensível. Ele diz que para que possam compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecerem ali o amor de Cristo, que esse amor que excede todo e qualquer entendimento. Paulo usa algo que parece nos mostrar uma medida, que poderíamos medir através disso, mas não podemos medir. Por quê? A realidade, a ideia de Paulo é dizer assim: nós não mais vamos conseguir chegar a medir o amor de Jesus, amor de Deus em Cristo Jesus. Depois que Paulo fala sobre isso, ele pede que a igreja seja cheia do Espírito Santo. Nós vimos isso pela manhã. Sejam plenos do Espírito Santo. Então a igreja, ela é a igreja que vai se enchendo do Espírito. Alguns autores dizem assim que o Evangelho é algo bastante estranho, porque nós precisamos, por exemplo, nos esvaziarmos para sermos cheios do Espírito Santo. Precisamos ser pequenos para podermos ser exaltados. Precisamos estar no último para poder sermos o primeiro. Então, o Evangelho, ele tem essa característica de inverter muito a lógica da carnalidade humana, onde o homem acha que ele precisa ser exaltado, ser elevado, ser glorificado. O Evangelho, ele muda essa ordem. E aqui nesse texto, o apóstolo Paulo diz: olha, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. A igreja de Deus é uma igreja que é movida pelo Espírito, que é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então Paulo mostra claramente que a igreja está sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus. Aquela igreja, o Espírito Santo já habitava naqueles irmãos, mas existe uma coisa que Paulo quer dizer, que mesmo que o Espírito Santo habite em nós, há algo maravilhoso e misterioso ao mesmo tempo, que é esse enchimento, esse preenchimento de Deus no decorrer da vida cristã. E Paulo então ora para que eles sejam plenos, tomados de toda a plenitude de Deus. Paulo resume aqui a obra da Trindade de maneira maravilhosa. Ele fala de Cristo, ele fala do Espírito, ele fala do Deus Pai. E depois ele termina com a sua doxologia, dizendo que Deus é poderoso para fazer isso. Ele tem poder para responder essa oração e qualquer oração que seja de conformidade com a sua vontade. Não há impossíveis para Deus. No capítulo 4, por que nós então recapitulamos esse capítulo 3? Porque Paulo diz assim: rogo-vos, pois. Uma expressão muito utilizada em Paulo, por exemplo, em Romanos: rogo-vos, pois. Paulo está conectando, está dizendo que esse texto do capítulo 4 está conectado com aquele texto anterior. É uma carta, então a gente não pode pegar uma carta e rasgá-la. É uma carta. A melhor maneira de você ler uma carta é ela completa. Às vezes a gente tem aquela coisa de ler 3 capítulos por dia, para ler a Bíblia toda. É uma boa maneira de você ler a Bíblia toda. Entretanto, se você quiser uma compreensão total do que você está lendo, você precisa entender de onde começa um assunto e onde termina o outro. Ou onde começa um, né? Onde termina, onde começa outro, né? Onde começa um assunto, onde ele termina, e onde já está entrando em outro assunto. Na carta de Paulo, a gente divide os assuntos dentro da carta dele. Entretanto, é uma carta. É uma carta que precisa ser lida de maneira completa. E ele está dizendo: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor. Paulo já falou sobre isso. Ele diz que ele não é prisioneiro de ninguém, não é de nenhum rei, de nenhum governante, mas ele é prisioneiro do Senhor. E aqui existem as duas colocações aqui para Paulo. Ele é prisioneiro do Senhor porque por causa do ministério de Jesus Cristo, é porque Cristo o chamou para pregar o Evangelho, que Paulo agora está preso em Roma, na prisão domiciliar.
É por isso que ele está preso, é porque ele prega Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. É por essa pregação, por essa mensagem que Paulo está preso. É por ele também dizer que agora em Cristo Jesus não existe a separação, esse muro foi quebrado. Na cruz de Cristo, aqueles opostos, aqueles inimigos foram reconciliados. Em Cristo Jesus há uma reconciliação entre Deus e os homens. Deus agora ele vai em busca do homem, reconcilia esse homem. E também agora há uma reconciliação de povos que eram inimigos, judeus e gentios. E Paulo, portanto, é levado preso por conta disso. Ele diz: minha prisão é no Senhor Jesus. E ao mesmo tempo nós entendemos, meus irmãos, que essa prisão é uma prisão amorosa do apóstolo Paulo, porque ele está preso nos braços da liberdade de Cristo, na graça de servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas ele diz, ele faz aqui ele roga a Deus de maneira profunda. Há uma profundidade quando Paulo roga aqui. Ele quer com toda a sua alma, com todo o seu coração. Ele quer que aqueles irmãos então andem o quê? De modo digno da vocação. Diante de tudo aquilo que eles ouviram, da mensagem do Evangelho, da redenção em Cristo Jesus, o que Deus fez, Deus redimiu pecadores, salvou pessoas que estavam mortas nos seus delitos e pecados, salvou com sua graça, com seu amor, redimiu e está fazendo um povo só, a sua igreja, algo misterioso, porque essa igreja é formada pelo Espírito Santo de Deus, pessoas que agora são templos do Espírito Santo de Deus. Então onde está o santuário? O santuário somos nós, o santuário é a igreja. O santuário é você que está aqui nessa noite, que já tem Cristo no seu coração. Você é o santuário de Deus. Mas como que o santuário pode viver de maneira indigna? A conclusão lógica de Paulo é que vocês, e aqueles que estavam lá em Éfeso e nós hoje, devemos andar de modo digno da vocação que foste chamados. Nós fomos chamados para sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai. Sede santos como Ele é santo. Em Hebreus a palavra de Deus diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Então qual a conclusão lógica de Paulo? A mesma conclusão que ele chegou anteriormente lá no capítulo 2 de Efésios, quando ele diz que nós somos preparados de antemão, né, para as boas obras de antemão, o qual Deus preparou de antemão para andarmos nelas. A palavra então de Deus é muito, e o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele é muito aplicativo. Ele está com uma intenção, uma preocupação pastoral com aqueles irmãos que estavam em Éfeso. E qual a preocupação? Eu já aprendi a doutrina, Paulo. Já entendi o que é redenção, o que é a justificação, o ato de Cristo me tornar justo na cruz, mesmo eu sendo injusto. Ou seja, é na justiça de um homem que eu, que sou injusto, sou justificado. É na justiça do Filho que eu me torno justo. É na purificação do Filho que eu me torno puro. Eu entendi essa mensagem, Paulo, mas como que eu aplico isso na minha vida? O apóstolo Paulo aplica de maneira muito clara para aquela igreja. Ele diz: olha, vocês devem andar nas boas obras, devem andar em santidade, em novidade de vida. No próprio capítulo 1, 3, que nós lemos essa manhã, ele diz que devemos ser cheios, tomados de toda a plenitude de Deus. Cheios de Deus. Para você ser cheio de Deus, irmãos, você precisa estar vazio de você mesmo. Você tem que se esvaziar. Não se pode encher uma taça que está já cheia. Você não consegue encher. O que acontece? Derrama. Você precisa se esvaziar. Uma maneira de você estar cheio do Espírito Santo é você se esvaziar do seu eu, do seu ego, das suas reivindicações. Nós vamos ver que Paulo vai continuar com essa ideia. Portanto, ele diz: ande de modo digno da sua vocação. Vocês foram chamados, aqui é a ideia de vocação, vocês foram chamados para viver de maneira digna, ser santo. Vocês são filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, habitam e se assentaram nas regiões celestiais em Cristo. Se vocês estão vivendo dessa forma, tudo isso aconteceu na vida de vocês, vocês devem demonstrar isso com a vida, com o dia a dia, com as ações, com as obras. E aí ele diz: como devemos fazer isso? Primeira coisa que ele usa aqui são duas palavrinhas: humildade e mansidão. Com toda humildade e mansidão. E essa expressão aqui, humildade, ela significa humildade de mente. É aquela mesma ideia do esvaziamento de Cristo. A kenosis, quando Jesus se esvazia, ele não usurpou ser igual a Deus, mas antes ele se esvaziou. Quando Jesus se esvazia,
A ideia de esvaziamento de Jesus é dizer assim: ele veio para servir, ele veio ser servo, não veio ser senhor. Ele é humilde. E a ideia de servidão para a cultura grega era uma ideia totalmente equivocada. A própria ideia, a palavra, por exemplo, de serviço, que é a palavra da diaconia, é uma palavra usada de maneira pejorativa para os gregos. E Jesus está dizendo aqui que nós devemos ser humildes de mente, devemos servir, devemos ter esse esvaziamento. Isso era algo ruim para a cultura da época, mas Jesus diz que é isso que Deus quer. Deus procura homens e mulheres humildes de coração, porque Ele mesmo é humilde, Ele é manso e humilde de coração. E Jesus então procura pessoas assim, pessoas que são esvaziadas, se esvaziam dos seus direitos. Elas não querem reivindicar os seus direitos. Então ele é humilde. Só que essa palavra, ela é humilde e mansidão, está em conexão aí. Então o apóstolo ele faz uma conexão entre essas duas palavras, humildade e mansidão. E a mansidão, o significado é compromisso ideal. Aí alguns autores retratam a ideia de Aristóteles, diz assim: é o meio termo entre ser irado demais e nunca ficar irado de forma alguma. Então não é nem ficar irado demais e nem é não ficar irado em nenhum momento. A mansidão é o controle, é a suavidade dos fortes, diz John Stott. Como é que vão entender o que é mansidão? É a suavidade dos fortes, ser manso, ser controlado. Uma outra ideia também de mansidão é o indivíduo que ele é lento para insistir nos seus direitos. É ele que se fala isso. Ele é lento, ele demora para insistir em seus direitos. Eu tenho esse direito, é o meu direito. Ele não faz isso, ele reivindica os seus direitos. Então, juntando essas duas palavras, humildade e mansidão, tem esse significado. Lá em Gênesis 13, de 7 a 18, os irmãos não precisam abrir, mas existe a ideia de Abraão. Abraão falou assim para Ló: Ló, escolha onde você quer ir. Você faça a sua escolha, eu não. A ideia de que ele deixa que o outro faça a escolha. Então a mansidão e a humildade é essa a ideia. Não é nunca se irá e nem se irá demasiadamente, mas é ter controle. E aí eu gosto dessa frase de John Stott: a suavidade dos fortes. A mansidão é a suavidade dos fortes. Meus irmãos, que coisa difícil. Lá em Colossenses ele coloca mais, mas são 7 mais ou menos. Aqui ele coloca umas 5, coloca duas que são juntas, uma reforça a outra. No final então são 3, né? 2 que são juntas, que é mansidão e humildade, e a outra que é longanimidade e suportando. Depois o amor, que é a outra. Mas veja só que coisa difícil é essa mansidão e essa humildade. Buscar, não insistir, não ter direito, entender que você não tem direito, se esvaziar dos seus direitos e ao mesmo tempo não insistir, não buscar, demorar em buscar aquilo que você tem direito. É uma ideia de anulação. Por que as pessoas brigam? Por que as pessoas criam contendas? Como é que nós criamos essas contendas? Porque nós somos cheios de nós mesmos. A vaidade, ela faz com que você discuta, que briga com outras pessoas. Aí tem alguns exemplos assim, daqueles que os comentaristas, eu acho interessante. Um desses exemplos é aquela ideia, por exemplo, de que, sendo redundante, né? De que a pessoa você está querendo se dar bem com a pessoa. Se a pessoa for humilde, ela ouvir a sua opinião, ouvir o que você tem a dizer, você tem uma boa amizade com ela. Você consegue se relacionar com ela. Mas dificilmente alguém consegue se relacionar com um soberbo, não é verdade? Porque a pessoa que não ouve você, só quer só a vontade dele que deve imperar, é ele que está sempre certo, ele nunca está errado. É difícil ter uma comunhão com esse tipo de pessoa. E essa pessoa aqui, ela é oposta àquilo que Paulo está dizendo. Na mansidão, na humildade, eu me esvazio do meu conhecimento, do meu direito. Veja, humildade de mente. Eu me esvazio, meu pensamento, ele está cativo a Cristo. Cristo se esvaziou, eu me esvazio também. Eu não tenho direito, eu fui salvo pela graça sois salvo mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu fui salvo pela graça do Senhor. Ele está dizendo àqueles irmãos, vocês foram salvos pela graça de Deus.
Então vocês precisam viver com essa humildade e essa mansidão. Não adianta buscar o direito. O que Paulo diz em outro texto, em Romanos, ele diz: sofra o dano. Por que vocês não sofrem o dano? Eles fazem isso, na verdade, em Coríntios. Lá nas contendas que estavam existindo em Coríntios, ele diz: por que vocês não sofrem o dano? Sofram um dano. Mas, meus irmãos, na vida prática, isso é muito difícil. Só quando nós nos esvaziamos e nos enchemos do Espírito Santo de Deus. Aí tem uma frase de A.W. Tozer, que ele diz assim: algumas pessoas perguntaram para ele, qual é melhor, né? O que é mais importante, orar ou ler a Bíblia? Aí ele diz assim: pergunte para um pássaro, qual é a asa que mais importante para ele, se é da direita ou se é da esquerda? As duas, né? Então, para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, você precisa orar, ler a Bíblia, e a outra mudar, praticar a palavra de Deus. Você tem que estar cheio, enriquecido da palavra de Deus. Aqueles irmãos ali estão vivendo agora numa comunhão, num corpo de judeus e gentios. Eles precisavam ter isso. Eles precisavam dizer que o direito deles agora eles não têm mais direito, eles são salvos pela graça. O que une aqueles irmãos é a graça do Senhor, é o sangue de Cristo, é o amor de Jesus. Por que então eles teriam que buscar direitos? Por que eles deveriam buscar alguma reivindicação? Por isso eles precisavam de humildade e de mansidão, controle. Não há pior coisa que existe dentro da vida do crente. Tem outras coisas piores, mas existe uma coisa muito ruim para um crente: é a falta de controle. Então, controle é a suavidade dos fortes, porque eu sou forte o suficiente para me controlar. O fraco não controla, ele não prende, ele não retém a sua língua, ele fala. O forte, ele se controla. Isso, meus irmãos, tem um ensinamento até na vida prática, até no dia a dia. Isso nos ajuda muito nos relacionamentos, até com as pessoas que não são cristãs. Mas o apóstolo Paulo não termina por aí. Ele diz: com longanimidade, suportamos uns aos outros em amor. Veja o que ele diz agora. Ele usa a expressão longanimidade. A ideia de longanimidade, a palavra grega, significa aguentar com paciência as pessoas provocantes. Aguentar com paciência pessoas provocantes. A longanimidade significa uma paciência esticada. Então, se você é paciente, você tem que ser paciente muitas vezes, milhares de vezes. E a expressão é: quando eu aguento alguém que provoca o tempo todo, me provoca o tempo todo, eu sou longânimo. E aí, como é que nós vamos entender essa palavra? Porque Jesus Cristo é longânimo conosco. Porque Deus é longânimo conosco. Ele pratica essa paciência esticada conosco. Ele é longânimo também conosco. A longanimidade de Deus para com o povo. A Bíblia diz isso, que Deus ele foi longânimo, ele não levou em conta o nosso tempo de ignorância, diz lá a Bíblia, o tempo de ignorância que estava ali, na verdade, falando um pouco sobre a questão da lei, lá em Romanos, e tratando desse assunto, e entre os judeus também. O apóstolo Paulo diz que Deus não levou em conta, ele usou a sua longanimidade, a sua paciência, e Deus é paciente conosco ainda hoje. O Espírito Santo de Deus, ele é paciente conosco. Jesus é paciente conosco. Ele nos salvou quando ainda éramos pecadores, enquanto nós estávamos ofendendo a Ele, sempre ofendendo. O próprio apóstolo Paulo, perseguidor da igreja, perseguindo Jesus, Jesus chega com paciência, aguarda e salva e diz: Paulo, você é meu. Você é meu. Então Deus, ele usa essa paciência esticada conosco. Nós também temos que usar essa paciência com os outros, com os irmãos. Mas o apóstolo coloca junto essas duas palavras: longanimidade e suporte. A ideia de tolerância, suportar a injúria. É quando você suporta a injúria. Quando alguém difama, quando alguém pratica uma injúria com você e você está ali suportando. Não é só aquela ideia de Gálatas de suporte, de ombro, não. É também a ideia de suportar ofensas. Aí quando eu olho para isso, como é que eu vou suportar ofensa? Eu não levo desaforo para casa, não é assim? Eu não levo desaforo para casa. Para mim é na lata. Falou comigo, levou depois. Levou na hora. Eu não deixo nem esfriar. Não é assim que as pessoas pensam? Não vou deixar nem esfriar. Nem esfriar eu deixo a coisa. Eu respondo na hora, né?
E aí a pessoa, quando pratica essa ideia, ela está esquecendo de uma coisa. Veja que a Bíblia diz que nós temos que ser cheios do Espírito, e habite Cristo ricamente em vós, habite Cristo no vosso coração, estando arraigados e no amor de Jesus Cristo. Esse amor de Cristo suportou as injúrias, o levou à cruz. Ele foi ofendido, foi humilhado, foi cuspido, foi perseguido, blasfemaram contra ele, ele recebeu toda a injúria. E quando nós entendemos aqui, quando vamos olhar o que é suportar, é você tentar imaginar, não imaginar, mas tentar viver a vida de Cristo dentro de nós. Como o apóstolo Paulo disse, não eu, mas Cristo vive em mim. E quando eu olho para Jesus Cristo, cadê minha reivindicação? O que é uma injúria? O que é realmente ser difamado por alguém? O que é levar uma palavra dura? Receber uma ofensa de alguém? Em comparação àquilo que Jesus levou no caminho ainda da cruz, indo para a crucificação e na própria cruz. O que é você levar um desaforo para casa? Mas as pessoas hoje são assim, não levam desaforo para casa. É por isso que tem assassinatos no trânsito, as pessoas morrem aí direto, um morre, mata o outro. A sociedade contemporânea não tem nenhum suporte, nem longanimidade. Mas o povo de Deus precisa ter, suportar, aumentar aquilo ali e lembrar, fizeram o pior com o meu Senhor, fizeram o pior com o Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, como isso é difícil na nossa vida, viu? Como é difícil. Mas aqueles irmãos deveriam aprender isso, aquela igreja deveria aprender isso, para que eles vivessem agora em comunhão. A ideia de Paulo está construindo aqui a ideia da unidade daqueles irmãos. Eles eram separados, e aquele muro que separava, que os separavam, aquele muro que estava separando aqueles dois povos, gentios e judeus, foi quebrado aquele muro. Mas tudo bem, quebrou o muro, mas como é que eu vivo agora em comunhão com aquela pessoa que eu nem falava, que eu nem tinha nenhum contato? Pelo contrário, eu tinha ódio. Aí Paulo está dizendo agora com a receita. A receita é que quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu sou humilde e manso, eu suporto, eu tenho longanimidade e suporto uns aos outros. E aqui a receita de tudo, ele vai dizer aqui, é o amor. O amor é que faz com que eu suporte tudo isso. E aí, meus irmãos, nós vamos para o texto os irmãos não precisam abrir, eu vou ler para os irmãos esse texto de 1 Coríntios capítulo 13, onde nós temos uma descrição maravilhosa do que é o amor. Paulo diz: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todo os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias aparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos com um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. É dentro desse amor sacrificial, desse amor que se coloca como pequeno e que não procura os seus direitos, um amor que não se ensoberbece, que não se ufana,
um amor que não arde em ciúmes. E aqui na igreja de Corinto existia toda essa divisão, essas brigas internas naquela igreja. É dentro desse amor que nós podemos suportar uns aos outros, suportar viver com o outro que é tão diferente de nós. E aí, meus irmãos, depois que o apóstolo Paulo ele fala sobre isso, ele diz então que dentro desse alicerce que é o amor, que John Stott chama de a soma de todas as virtudes, e Paulo diz isso, o maior é o amor. Dentro disso é que nós podemos entender como aqueles irmãos deveriam se relacionar uns com os outros. E aqui eu já vou fazer uma aplicação para nós, antes de chegarmos nos versículos finais. O que é, meus irmãos, que a gente precisa fazer para que esse relacionamento nosso seja um relacionamento de acordo com a palavra de Deus? O que precisamos fazer? Precisamos inicialmente pedir a Deus que tenhamos essa vida, essa humildade, essa mansidão, não buscar o que é nosso, não buscar nossos direitos, se esvaziar, sermos humildes de mente, e precisamos também ter longanimidade, uma paciência esticada e suportar as injúrias. Por causa de quê? Por causa do amor. O amor é o alicerce disso tudo. O amor de Cristo que nos constrange. Lembra que Paulo disse isso? Esse amor que eu não posso compreender, que não há como eu medir esse amor, essas insondáveis riquezas do nosso Senhor Jesus. É através desse amor que eu consigo me relacionar com o outro. É através desse amor que você pode se relacionar com o seu irmão. É através desse amor que você pode se relacionar com a sua família. Porque vejam que aqui está falando de igreja. Mas e se as pessoas não forem da igreja? Jesus fala sobre isso e Deus fala sobre isso através da palavra. Até o apóstolo Paulo fala também. Devemos amar os nossos inimigos. Amor, atitude, suporte. Devemos chorar e orar, na verdade orar pelos que nos perseguem. Chorar no sentido de compaixão pelos que estão desviados. E aí este amor é que é o cimento que vai unir esse novo prédio que se transforma, que se chama igreja. É este amor que vai segurar as relações, os relacionamentos. Mas é o amor de Cristo que nos constrange. Esse amor que não busca o seu próprio interesse. Então como é que você tem que fazer na sua casa? Você que é marido, você que é esposa, como se relacionar com a sua esposa? Você olha para Cristo. E quando a sua esposa fizer algo de errado com você, você fala: fizeram pior com o meu Senhor. Ela é uma pecadora, como eu. Ou melhor, lembre-se que Paulo diz, ele fala que ele é o menor dos apóstolos. O que significa dizer isso? Que quando eu olho para mim mesmo, eu vejo quem eu sou. Sou um pecador, carente cada dia mais de ser cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo do Senhor. Então quando a minha esposa me ofende, eu penso comigo mesmo e digo: eu ofendo muito mais ao meu Senhor, e ofendo muito mais a minha esposa. Quem sou eu aqui para reivindicar alguma coisa? E quando a esposa também, quando o marido também faz a mesma coisa. Então essa relação do marido também tem que ser da mesma forma. Mas quando meu pai ou minha mãe faz alguma coisa comigo, da mesma forma. Ele é pecador, ela é pecadora, ou ele é pecador, e eu também sou. Eu também sou pecador. Eu também erro. Quantas vezes eu não ofendi os meus pais? Quantas vezes eu não falei palavras duras? Quantas vezes não respeitei e desonrei os meus pais? Por que eu estou reivindicando agora alguma coisa diante deles? Paulo vai trazer isso, meus irmãos, de maneira muito mais explícita no capítulo 5 de Efésios. Mas desde já, você precisa se preparar para o que Paulo está chegando, está concluindo. Ele está levantando um pensamento de que o amor, ele é esse instrumento que nos une. Mas também, dentro desse amor, veja que antes ele diz: temos que ser humildes. E humildade significa reconhecer que nós somos pecadores e falhamos com as pessoas. Você falha com o irmão aqui do lado. Eu, que sou pastor, eu falho com você. Muitas vezes. Mas será que você também não falha comigo? Você não falha com o seu irmão? Nós somos falhos.
A igreja é essa comunidade redimida por Deus em Cristo Jesus, mas uma comunidade ainda que vive, ainda que peca. Mas como então sobreviver a tudo isso? Eu preciso aprender com o apóstolo Paulo. Ele diz que temos que andar de modo digno da vocação que fomos chamados. Humildade, vamos viver de maneira humilde, humildade de mente, esvaziamento do nosso eu. Vamos viver um compromisso ideal, ou seja, uma mansidão, não colocar o sol sobre a nossa ira. Irai-vos e não pequeis. Controle-se, irmão, para que você consiga viver com o seu irmão do lado. Tenha esse autocontrole. Mas aí você vai me dizer, mas pastor, isso tudo é obra do Espírito. A longanimidade, aguentar com paciência as injúrias, suportar, tolerar essa injúria, tolerar um ao outro, isso é muito difícil. Mas o remédio é o amor de Cristo Jesus. Esse é o remédio. Mas o apóstolo Paulo não termina por aí. Veja no versículo 3. Veja o que ele vai usar aqui, a expressão: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Essa palavra esforço significa mostrar diligência, porque está traduzido assim. A ideia é que você tem que dar o máximo de você. Cabe um esforço e você tem que dar o máximo de você. E a ideia também do texto é continuamente. Não é que você deve se esforçar um dia e no outro dia não se esforçar. É todos os dias da sua vida você deve se esforçar para preservar o vínculo da paz. Então veja, muita gente tem a ideia às vezes que ser crente é só eu pegar, orar e ler a Bíblia, não é? E vou ficar esperando as coisas. Não, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que praticar aquilo que você lê. Você tem que colocar em prática. Paulo diz que existe um esforço. O vínculo do Espírito Santo já existe. Veja que ele fala para preservar a unidade do Espírito. Está falando para a igreja naquele momento. Ele está dizendo que aquela igreja em Éfeso deveria se esforçar diligentemente todos os dias, todos os momentos, para que aquela igreja não viesse ter brigas, confusões, contendas, facções. Para que ela não vire, por exemplo, uma igreja de Corinto que ficava dividida e brigando uns com os outros. O apóstolo Paulo diz: não, se esforcem para manter a unidade da igreja. Há um esforço diligente e contínuo. Então, às vezes alguns irmãos eles vêm trazendo alguma dificuldade da igreja, problemas da igreja, né? Aliás, o que mais as pessoas trazem é problema. Solução é muito difícil. Vamos abrir um mercado de soluções aí para ver se as pessoas trazem alguma solução. Mas problemas, sempre as pessoas trazem esses problemas. Mas que não há problema em você trazer, né, a dificuldade, aquilo que está te inquietando. O que seria difícil, que deve ser evitado, é que você faça dessa dificuldade que você tem um momento de contenda, de divisão. Porque cabe a você também se esforçar para que a igreja se mantenha unida. Aí você poderia dizer assim: sim, pastor, e as igrejas agora? Já que está falando de igreja, eu vou aplicar também para o dia a dia nosso, mas falando da igreja também, que é o nosso dia a dia também, a igreja, como que nós vamos manter a unidade com as igrejas que estão aí ao nosso redor, as nossas irmãs, ou não, né? Depende. O apóstolo Paulo já diz isso claramente. O que é realmente uma igreja que podemos unir e a igreja que não podemos ter comunhão? A igreja que podemos ter comunhão é aquela que permanece na verdade, na palavra de Deus, aquela que tem um fundamento dos apóstolos, que está alicerçada na rocha que é Jesus Cristo. Nessas igrejas eu posso manter uma comunhão. Nas igrejas do passado, eles elaboraram o credo apostólico para que mostrasse assim: o que é que nós cremos? Por que nós estamos unidos? Quem crê nesse credo, nós estamos aqui, então, unidos. Então, Paulo sabia que aquelas igrejas, tinham várias igrejas. Tinha igrejas que eram de casa em casa. Nós temos Átila lá, temos Priscila, temos Áquila, né? E temos Priscila, temos pessoas que faziam culto dentro dos lares, na casa. Então, o que Paulo está dizendo? Que todo mundo tinha que ter o mesmo lugar, né? Essa é uma frase até nem minha, de John Stott. Que todo mundo tem que estar unido. Todo mundo tem que estar unido, nesse sentido, de todo mundo juntinho. Não é essa a ideia. É que o nosso pensamento, a nossa doutrina é que nos une, é que nos junta. É que pode dizer que eu sou irmão de um irmão da igreja batista, que eu sou irmão de uma igreja, do irmão da igreja da Assembleia.
É essa doutrina, esse corpo doutrinário. Não são as questões, por exemplo, que não são questões que nós chamamos de salvadoras, salvíficas. Não são as questões de aprofundamento de alguma doutrina. Não. São aquilo que é central, em crer no Pai, crer no Filho, crer no Espírito Santo, crer na Bíblia como a palavra inerrante do Senhor, crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Não existe nenhuma outra autoridade senão a Bíblia. Crer nessa trindade bendita. Crer que o homem só pode chegar até Deus por intermédio do sangue de Jesus Cristo, a morte de Cristo. Crer realmente que esse Deus bendito e amoroso, Ele enviou o seu Filho para reconciliar aquilo que era irreconciliável pela vontade, pela obra humana. Então são certas doutrinas que nos aproximam. Crer no Pai, crer no Filho, crer na Santa Igreja Universal, como diz o credo apostólico, que existe uma igreja que Deus está reunindo. E tem gente hoje que diz que deveria até acrescentar mais coisas a essa ideia de igreja verdadeira. Mas dentro disso nós podemos ser unidos, nos considerarmos uma igreja unida, considerarmos que a nossa igreja é uma igreja que está se unindo. E nós podemos nos esforçar diligentemente para que isso seja mantido. Contudo, meus irmãos, vocês não podem jamais se esquecer que essa unidade é a unidade no Espírito. Então não é pela força do homem, não é pela vontade do homem, não é através de cultos ecumênicos, não é através, por exemplo, de eu trazer uma igreja aqui para que isso aconteça, não. O vínculo espiritual acontece pelo Espírito Santo de Deus, que já nos une. Eu sou unido a uma igreja que está lá nos Estados Unidos, que eu nem conheço meus irmãos, mas em Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo, eu tenho uma comunhão com este irmão. Eu sou unido a Ele. Não preciso promover certas questões para que isso aconteça. Mas veja que o apóstolo Paulo está trazendo aqui uma ideia para aqueles irmãos de esforço. Mas qual é o esforço agora que ele quer trazer? É que muitas vezes nós brigamos por aquilo que não é essencial. As maiores brigas das igrejas e que causam divisão em igreja não são questões essenciais da Bíblia. São questões periféricas. São questões que não trazem, por exemplo, resultado prático para a igreja. As pessoas brigam por louvor, brigam porque a cadeira deveria ser assim, deveria ser diferente. Eu me lembro de uma igreja que a briga da igreja era porque a pessoa era a dona do órgão da igreja, só ela que podia tocar na igreja. Quando aparecia uma pessoa que ia tocar, aquela irmã ficou zangada e saiu da igreja, porque o órgão era ela que era a dona do órgão, né? Ela que tocava o órgão da igreja, então ela sai da igreja. Quer dizer, a briga geralmente é por isso. Igrejas, por exemplo, que dividem por causa de uma bateria, de um instrumento musical. Você tira o instrumento, bota o instrumento, aquela briga interminável, se bota, se tira. As pessoas às vezes brigam por isso. O apóstolo Paulo diz: não, se esforcem diligentemente para que mantenham um vínculo da paz. A paz que Deus nos deu através de Cristo, essa reconciliação deste homem que estava em guerra com Deus, é esse vínculo da paz que faz com que a gente se una, acimentados pelo amor de Deus em Cristo Jesus. E por que isso? O apóstolo Paulo diz que não há divisão, há somente um corpo e um espírito. Não pode ter dois corpos, né? Porque é um espírito só. Então há um corpo só, que é a igreja. Um só espírito, que é o Espírito Santo. Como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos, há de por meio de todos e está em todos. Então como é que ele divide aí? Ele diz: olha, a primeira coisa, um só corpo e um só Espírito. E parece que o apóstolo Paulo usa aqui a ideia do Espírito Santo de Deus, a ideia do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele só pode habitar em um só corpo. Então a igreja é um só corpo. Gentios e judeus vivem juntos. Um só corpo, não há divisão, unidos e alimentados por um só Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Depois o apóstolo diz que há uma só esperança, e essa esperança é uma esperança da vocação, nosso chamado, é a nossa esperança em Cristo Jesus, que morreu por nós. Então essa esperança está alicerçada num só Cristo. O apóstolo Paulo diz que só existe um Cristo, não existe outra pessoa que poderia fazer isso, existe só um, que é Cristo, que pode trazer essa esperança, a esperança da vossa vocação.
E ele depois disse também que existe só uma só família, um só Pai. Veja agora ele usando a ideia da Trindade. Ele usa o Pai, ele usa o Filho, ele usa o Espírito, e agora ele usa o Pai agora no final, dizendo que existe um Pai de todos, que é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O apóstolo Paulo quer dizer para aquela igreja em Éfeso: vocês pertencem a uma só família, onde o Pai é esse Pai cósmico, esse Pai que é o nosso Deus e Pai. Vocês têm uma só família, então não há lugar para briga. A igreja ela é um organismo, um só organismo, um organismo vivo. Tem uma frase de Ridderbos, eu gostaria de ler para os irmãos. Ele diz assim que Paulo também fala sobre um só batismo. E ele fala: em um só batismo repousa a evidência de que toda sorte de pessoas, sem qualquer discriminação, participa da graça de Cristo. Um só batismo significa que a evidência de que toda sorte de pessoas, sem qualquer discriminação, participa da graça de Cristo. Portanto, o batismo ele nos une no batismo do Espírito Santo de Deus. Mas eu não poderia deixar de falar, terminando a nossa mensagem dessa noite, que apesar de o apóstolo Paulo estar tratando de um assunto bem próprio da igreja em Éfeso, ele serve para nossas vidas, é claro que serve para nossas vidas. E o apóstolo Paulo, falando do batismo, ele fala daquele batismo que o Espírito Santo faz no nosso coração, ele que vai e nos sela, o selo do Espírito Santo. Ele disse que nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa, em próprio texto de Efésios. Eu quero dizer uma coisa muito séria. Quando a gente fala de unidade, existe uma coisa que tem separado muitos cristãos, e principalmente os presbiterianos, com alguns irmãos que praticam o batismo por imersão. Batismo de imersão e batismo de aspersão. Eu fico olhando essa confusão, essa briga, e fico pensando que é um meio de divisão sem nenhuma necessidade, tendo em vista que nós precisamos nos esforçar diligentemente para mantermos o vínculo da paz. Eu acho um absurdo, por exemplo, uma pessoa que sai da igreja presbiteriana ter que ser rebatizada, porque só existe um batismo. Claro que Paulo está falando do batismo do Espírito, uma vez só você foi batizado. Mas se existe só um batismo interno, por que eu preciso me batizar 2, 3, 4 vezes? Cada igreja que eu vou ser rebatizado? Então eu não aceito isso de jeito nenhum, irmãos. Eu não aceito, não concordo, não posso aceitar que uma pessoa saia da igreja presbiteriana do Brasil e vá fazer um ato tão errado, quer dizer assim, aquilo que eu fiz naquela igreja, aquele sinal externo daquilo que Deus fez internamente no meu coração, da graça de Deus, esse sinal externo que eu demonstrei que Deus fez algo na minha vida internamente, eu digo para todo mundo depois, rebatizando, que Deus não fez, porque tinha que ser mergulhando, tinha que ser molhando o cabelo, tinha que ser molhando o pescoço. Perceba a quantidade de água, a dificuldade é o problema da água, se é toda, se é em parte. Como brigar por isso? Por que brigar com isso? Por isso, nós batizamos por aspersão, é claro, nós vamos provar dentro das Escrituras que o batismo é por aspersão. Aí depois o irmão batista vai tentar provar também pelas Escrituras que o batismo é por imersão. Mas vejam que o mais importante para a doutrina bíblica é o batismo do Espírito Santo na nossa vida, no nosso coração. Se isso é tão importante, é mais importante do que tudo, por que eu vou discutir, brigar com o meu irmão batista ou com o irmão de outra igreja por conta disso? E aí eu quero dizer, quando o apóstolo Paulo ele nos diz que tem um só batismo e um só Deus, eu quero dizer a meu irmão que para mim é um absurdo um crente presbiteriano negar tudo o que ele viveu numa igreja, dizendo agora que o batismo, como é que é? O batismo para algumas igrejas significa a morte do homem velho e nascimento do novo homem. Vocês sabiam disso, né? Então, quando você entra na igreja que pede para você ser batizado, sabe o que ele está dizendo para você? Que você agora vai morrer de novo, homem velho. Você estava homem velho lá, você não era convertido. Você não era convertido. Você se converteu ali, naquele momento. Não, pastor, não é isso não. Não é na prática, né? na teoria. Mas a prática é essa. E eu fico feliz quando eu vejo o movimento reformado, movimento daqueles irmãos que estão tanto na Igreja Fiel e outras igrejas tradicionais também, aqui da Bahia, de Salvador, que estão deixando de fazer esse tipo de acepção, deixando de fazer esse tipo de discriminação. Eles estão se empenhando diligentemente pela unidade. O
Irmão, você foi batizado, você está tranquilo com esse batismo e tudo, não foi batismo? Tudo bem, meu irmão. É o que nós fazemos aqui na igreja. Ninguém que vem de uma igreja evangélica reconhecidamente protestante, aqui na Igreja Memorial e na Igreja Presbiteriana do Brasil, é rebatizado. Porque nós acreditamos que o mais importante aconteceu na vida daquela pessoa foi um dia, quando o Espírito Santo batizou e disse: você é meu filho. Foi um dia quando o Espírito Santo fez a obra, aplicou a obra. O Pai idealizou a obra. O Filho consumou a obra na cruz. E o Espírito Santo foi lá maravilhosamente, graciosamente aplicou a obra da cruz no coração da gente. A obra da Trindade. Que coisa maravilhosa. Eu quero fazer esse alerta porque eu vejo muita gente achando que isso não é importante. Que é bobagem. Você está batizando e rebatizando. Não é bobagem. É coisa séria. E você deve tratar como sério. Meus irmãos, nós devemos aprender com essa oração, na verdade com esse rogar de Paulo aqui. Ele roga a Deus para que andemos em santidade de vida. Minha pergunta primeira pergunta a você: você tem vivido em santidade de vida diante daquilo que Deus fez na sua vida? Como você tem tratado a salvação, o presente que Deus lhe deu? De modo digno ou de maneira indigna? Você precisa mudar a sua vida, porque Jesus, Ele é santo e devemos andar em santidade como Ele é. Segunda coisa que você tem que viver de acordo com essa dignidade é em maneira humilde e mansa. São os mansos que herdarão os céus, meus irmãos. Você não deve praticar de forma alguma um coração irado, ter uma atitude de vida irada. Procure trabalhar isso na sua vida. Se esforce com Deus para que isso mude na sua vida. Se você tem esse problema, você precisa resolver isso com Deus. Nós precisamos viver de maneira humilde, esvaziando a nós mesmos e termos uma vida mansa. Temos uma mansidão diante do Senhor. Temos que ter esse controle. Temos que ter essa suavidade dos fortes. E eu espero que você tenha isso. Pratique na sua vida. Controle o seu gênio. As pessoas falam assim: eu sou assim mesmo, na minha personalidade. Jesus Cristo veio mudar a sua personalidade. No sentido de, se for isso, você chama de personalidade, né? Para mim isso é defeito, é erro, é pecado. O que você chama de personalidade, eu chamo de pecado. Jesus veio mudar o pecado, esse pecado na sua vida. Ele veio fazer isso. Você precisa, meu irmão, ter paciência, longanimidade e se esforçar para conviver com o outro, mesmo diante de injúrias. Sabe por que você às vezes não tem paciência nem para ouvir alguém? Porque você é soberbo. Você só quer ouvir o eco da sua voz. E nós precisamos ter essa longanimidade, essa paciência esticada de Deus. Nós precisamos suportar aquelas pessoas que são difíceis. Na verdade, suportar aqueles que nós amamos é muito fácil. Aquelas pessoas que a gente gosta de estar junto com elas. Mas suportar aquelas pessoas que incomodam a gente é difícil. Mas Deus nos chamou para fazermos esse suporte, termos esse suporte. Assim como Ele suportou, como Ele nos suporta, Ele também trouxe para a gente essa verdade, que devemos suportar uns aos outros. E para que façamos isso, temos que ter esse amor, esse cimento que une todas as coisas. É um amor que faz com que você viva tudo isso. Então, meu irmão, não adianta você ficar abrigado com as pessoas, nem na sua casa, nem da sua família, ou da rua, mas principalmente, não tem sentido ninguém ficar abrigado dentro da igreja. Ninguém ficar inimigo um do outro, sem falar com um outro dentro da igreja. Porque a gente precisa olhar para dizer assim: eu tenho meu direito, eu estou assim porque eu tenho o direito de estar assim, chateado, zangado. Aí Jesus vai dizer: que direito você tem? Você ganhou de presente algo que você não tinha direito nenhum. Você não trabalhou para ter a salvação. Você agora vem falar de direitos comigo? Pense nisso quando você quiser reivindicar alguma coisa. Pense nesse amor de Cristo que nos constrange e Ele que faz com que você e nos obriga a viver nessa paz. Se esforçar, meus irmãos, diligentemente, para preservar a unidade do Espírito. É esforço. Não existe igreja unida sem esforço. E esse esforço depende de você. Você precisa se esforçar. O Espírito Santo age em nossas vidas, mas você precisa se esforçar. Porque Deus está formando uma só igreja. Ele formou em Cristo Jesus um só corpo, onde Cristo é o cabeça. E esse Espírito Santo de Deus que aplica a obra redentora em nosso coração, ela diz assim para você e para mim nessa noite: você é meu filho.
O Deus Pai diz: você é meu filho, você é meu filho, você é cordeiro com Cristo. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. E somos todos uma só família, unidos no batismo do Espírito Santo de Deus. Como é que você responde a essas verdades do Senhor? Como que você vai responder? Você precisa responder em gratidão, em vida. Você não vai devolver nada a Deus porque você não pode dar nada a Ele, mas você vai responder com vida santa no altar do Senhor. Rogo-vos, pois eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamada. Ande de maneira digna diante do Senhor. Ande de maneira digna e se esforce para preservar o vínculo da paz. Não é uma alternativa, é uma ordem, é um imperativo. Deus está mandando que nós façamos isso. E você não pode responder de outra maneira, senão dizer: sim, Senhor, eis-me aqui, eu vou fazer isso. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé, irmãos, vamos orar ao nosso Senhor e receber as bênçãos dos apóstolos. Deus bendito, Deus amado, agradecemos por Tua palavra, Senhor, e pedimos que o Senhor aplique em nosso coração essas verdades e essas reflexões, na verdade, essas exortações que o Senhor nos trouxe, que o Senhor aplique em nossos corações. Que sejamos, ó Deus, que tenhamos todas essas qualidades que o Senhor colocou na Tua palavra, que sejamos humildes, sejamos mansos, que, ó Deus, tenhamos, ó Deus, em nossas vidas uma longanimidade, que suportemos, ó Deus, uns aos outros, que em amor, ó Deus, possamos tolerar aquilo que às vezes é intolerável para o nosso ego, para a nossa carne. Nos ajude, ó Deus, e faça com que nos esforcemos para diligentemente, todos os dias, para preservarmos o vínculo da paz na nossa igreja, na igreja memorial e na igreja do Senhor Salvador Jesus. Obrigado, Senhor, porque através do Teu Filho Jesus, somos um só corpo, uma só igreja. Obrigado, Senhor, porque por intermédio do Teu Espírito Santo, nós somos, ó Deus, adotados e somos chamados filhos do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que renove as nossas vidas e nos encha do Teu Espírito Santo. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.